Todos acharam? Vamos fazer a leitura? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento e guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por ter nos trazido até a tua casa nessa noite, por ter nos guardado e preservado até esse momento e por ter colocado no nosso coração o desejo de te buscar mais uma vez e de buscar a tua face nessa reunião dos santos. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse texto, que ele sirva para a edificação das nossas vidas. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos então meditar nessa porção do Salmo 119. Para aqueles que têm ou essa versão, a NVI, vai perceber que tem uma palavrinha com 3 letras, logo acima do versículo 105, e ela é num. E é interessante, já falei isso algumas outras vezes, quando eu tive a oportunidade de pregar no Salmo 119, mas são letras do alfabeto hebraico. Então, vamos observar essa letra hoje, esses 8 versículos, como assim é no Salmo 119, essa formação sempre de 8 versículos, refletindo um pouco quanto o que a palavra de Deus representa para nós e como nós precisamos viver de modo a evidenciar que ela de fato habita ricamente no nosso coração. Essa afirmação do versículo 105, lâmpada para os meus pés, ela me faz compreender que é por conta dessa palavra que eu tenho uma percepção clara do que está à minha volta. Ela é uma lâmpada para os meus pés. Ela consegue iluminar tudo que os meus pés estão tocando. É por conta dessa palavra que eu sei onde de fato eu estou pisando. E isso vai ser necessário para muita coisa na nossa vida. Por exemplo, quando você chega num ambiente novo, você chega num emprego novo, você chega numa igreja que você nunca foi, e você não conhece as pessoas, você não conhece o modus operandi daquele local, você precisa saber muito bem onde você está pisando, para você não cometer erros, não ter deslizes com relação às pessoas. Imagine isso com relação à nossa vida espiritual. A gente precisa saber muito bem onde a gente está pisando, porque às vezes a gente pisa num determinado terreno que é uma areia movediça. A gente acha que está se alimentando da melhor palavra e nem sempre. A gente acha que aquele pregador é famoso, ele já foi premiado e foi louvado por várias plateias, ele vai falar sempre para a nossa edificação e ele nunca vai errar. A gente precisa saber muito bem onde a gente está pisando, porque se a gente escorregar fatalmente, vai ser difícil da gente se levantar se a nossa vida não está alicerçada nessa palavra, se de fato os nossos pés não têm sido conduzidos pelo que ela diz. Então essa afirmação, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, me faz compreender isso. Por conta dela, eu sei onde é que eu estou pisando, eu sei para onde os meus pés estão me levando. Ela não me deixa, e se não fosse ela, o máximo que eu faria seria tatear na escuridão. Imagine que ela não fosse a lâmpada para os meus pés, eu estaria totalmente envolto em trevas. O máximo que eu ia fazer é tentar sair sem nenhuma luminosidade, vendo para onde é que eu estava dando, para que lado eu estou indo. Eu não tenho como me guiar sem luz, ou seja, eu não tenho como me guiar sem a palavra de Deus. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés, mas também ela é luz para o meu caminho, de modo que eu tenho tanto a orientação para caminhar diariamente, quanto para ser conduzido para a glória. O que é que eu quero dizer com isso?
É através da palavra de Deus que eu sei justamente como eu devo me conduzir em qualquer ambiente que eu estiver. Se eu quero realmente refletir um caráter cristão em todos os ambientes onde eu estiver, eu preciso me guiar pela palavra de Deus. Ela é uma luz para o meu caminho, porque onde eu botar a planta do meu pé, se eu realmente estiver de posse dessa palavra, se eu souber o que essa palavra me ordena a fazer, as pessoas vão ver Cristo em mim. Se eu não souber o que essa palavra me diz, se eu não obedecer essa palavra, eles vão ver simplesmente eu, meus erros, meus defeitos, meus deslizes, as palavras mal colocadas, as coisas que eu vou falar mesmo sem intenção e que vai magoar outras pessoas. Elas vão ver o falho, elas vão ver o imperfeito. Mas quando a gente vive mediante a palavra de Deus, o que é imperfeito se torna menos importante. Aparece através da nossa vida aquele que nos aperfeiçoa a cada dia. Essa luz não só nos ilumina hoje, para o dia de hoje, para os desafios de hoje, para os embates de hoje, para as relações de hoje, mas também para a eternidade. Sem a palavra de Deus não dá para você ter certeza que você está caminhando rumo aos céus. Não dá. Se você diz que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, mas você está longe da sua palavra, eu não sei como é que você está sendo guiado e para onde você está sendo guiado, porque essa é a única forma da gente ouvir uma mensagem e essa mensagem transformar o nosso coração e a gente ser feito nova criatura e ter realmente o vislumbre da eternidade. É olhando para a palavra de Deus, é escutando mensagens que sejam baseadas na palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. E o salmista diz: eu jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Eu já escutei muitas vezes, principalmente quando eu era menor, que eu não jurasse. Mas eu continuo escutando de pessoas bem mais novas do que eu, com as quais eu convivo todos os dias, muitos juramentos. A maioria deles são totalmente infundados. Eu vou ligar para os seus pais. Você saiu de sala. Mas eu não fiz nada não, eu juro. Tantos que falam assim. E às vezes eu digo assim, não jure não. Só que eu não digo mais, não jure porque é pecado. Eu só digo assim, não jure porque você fez. Eu sei que você fez. Então não jure por uma coisa que você de fato cometeu. Não faça isso. E mesmo assim as mãozinhas continuam juntas e eles estão dizendo, eu juro, eu não fiz nada não. E mesmo assim eu ligo. Por quê? Porque a gente precisa de orientação nos nossos juramentos. Prometer, fazer um voto a Deus, jurar, é algo muito sério. Tem um relato no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 29, de que o povo prometeu guardar a lei, sob pena de maldição caso falhasse. Olha o que diz esse versículo. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Ou seja, eles juraram sob pena de maldição. Se quebrasse o juramento, maldição viria sobre eles. Obviamente que eu não vou dizer para uma criança de 11 anos que se ele quebrar o juramento dele, que eu já sei que está quebrado, ele vai ser maldito. Mas as consequências são danosas, de certa forma. Porque quando ele chega perto da gente e fala, olha, eu juro que eu não fiz, eu não dou crédito. Mas eles vão chegar perto das mães dizendo a mesma coisa. Eu juro que eu não fiz. E quando a mãe descobre que é mentira, ele recebe punição. Não é muito diferente quando a gente fala, Senhor, eu juro que eu vou guardar os teus mandamentos. Senhor, eu juro que eu vou guardar os teus decretos. Eu juro que eu vou cumprir todos eles. Aqui o texto de Neemias diz claramente, são todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, eu não posso falhar em nenhum deles. Todos são todos. E aí eu falho num. E a palavra diz que quando eu falho num mandamento, eu sou réu de todos eles. Porque eu prometi, eu jurei, cumpri todos.
E se eu falhei em um, certamente aquilo vai se tornar problema para que eu continue tentando cumprir os demais. Se eu falho no primeiro, eu já vou falhar em todos os outros. Sabe por quê? Porque se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, se eu não amo a Ele como a prioridade da minha vida, dificilmente eu não vou cobiçar, dificilmente eu não vou matar, dificilmente eu não vou roubar. Enfim, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que não é pecado fazer uma promessa. Esses irmãos fizeram. Nós fazemos. Todo 31 de dezembro a gente faz um bocado de promessa para o 1º de janeiro do ano seguinte. Eu espero que a gente esteja cumprindo pelo menos a maioria delas. Mas é fato que quando chegar 31 de dezembro, a gente vai passar limpo todo o ano de 2022 e a gente vai falar novamente: Senhor, eu te prometo, ano que vem eu vou fazer isso. E talvez a principal promessa que você vai fazer é: Senhor, ano que vem eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Porque em 2022 eu falhei. Eu desisti no meio do caminho. Senhor, ano que vem eu vou tirar tempo para a minha vida devocional. Eu vou aproveitar que a Vinac tem um devocional diário todos os dias às 7 da manhã, e que tem 2 pastores lá da igreja que fazem parte desse devocional diário. Eu vou aproveitar e vou fazer esse momento com eles. Eu vou ler a Bíblia mais, eu vou orar mais. Eu vou retirar um tempo de qualidade para a oração. E a gente espera cumprir tudo isso, e não chegar no 5º, 6º, 7º mês do ano e começar a esmorecer e não fazer mais aquilo que a gente disse a Deus. Não é pecado fazer uma promessa, não é pecado fazer um voto ao Senhor, não é pecado jurar, pecado é não cumprir. Esse é o pecado. Então a gente tem que ser orientado antes de fazer esse voto. Meu irmão, quer fazer um voto ao Senhor? Veja se você de fato entende o que você está falando para Deus e veja se você é capaz de fazer isso. E principalmente, veja se você é capaz de compreender que um voto não pode ser cumprido pela sua própria capacidade. Se você for fazer um voto ao Senhor, acreditando que pelas suas forças você vai chegar ao final dele, você já começou falhando. O voto aqui expresso pelo salmista de guardar os retos juízos do Senhor é extremamente lícito, não somente lícito, mas necessário. Nós precisamos guardar os retos juízos do Senhor. É preciso que a gente tenha amor pela palavra do Senhor. É preciso que a gente se consagre à palavra do Senhor e seja fiel a essa palavra. Mas nós temos que entender que só é possível cumprir esse voto que ele jurou e cumpriu na dependência do Espírito de Deus. A gente acorda 5h30 da manhã para ir para o trabalho, com uma certa dificuldade, principalmente nas épocas mais frias. Mas depois de um certo tempo o nosso organismo acostuma e a gente vai no automático. E mesmo quando a gente entra de férias, a primeira semana a gente continua acordando 5h30. Porque virou hábito. É natural. Só que parece que com as coisas de Deus não é tão assim. A gente começa lendo um capítulo por dia e diz: eu vou ficar nesse propósito até o final do mês. Passou uma semana, você já diz: eita, 10 horas da noite, cheguei do culto de domingo, ainda não li o capítulo. Aí você começa a ler só para cumprir aquele propósito. Mas você já não está mais fazendo como nos primeiros dias, que você abria, lia, meditava, e aquilo realmente subia para o seu coração. E aquilo dali provavelmente viraria uma prática no dia seguinte. A gente precisa compreender que, se não for o Espírito Santo a nos motivar, a nos fortalecer, o voto não será cumprido. Por quê? Porque nós somos falhos. Simplesmente por isso. E porque a força que há em nós só é de fato força se ela vem dele. Eu sempre me lembro do que Lutero falou em Castelo Forte: a nossa força nada faz. Nada. A gente não pode. Eu não posso garantir a você que amanhã eu vou estar aqui. Eu não posso garantir a você que domingo de manhã eu vou estar aqui. Eu não posso garantir que amanhã eu vou amanhecer saudável. Eu não posso garantir nada dessas coisas. Quanto mais dizer que os votos mais complicados da minha vida serão cumpridos porque eu tenho certeza disso, ou porque eu sou forte o suficiente para cumpri-los. Nós não podemos prometer absolutamente nada confiando nas nossas capacidades. Antes, depositemos a nossa fé em Deus, para que a gente consiga tornar realidade tudo que sair da nossa boca sendo dirigido para Ele.
É possível observar que essa dependência de Deus era real na vida do salmista, porque ele efetivamente jurou e cumpriu. Ele diz: eu jurei e confirmei o juramento. Eu cumpri o juramento de guardar os retos juízos de Deus. Mas ele diz no versículo 107: eu estou aflitíssimo. O salmista estava muito aflito, é tanto que ele usa o superlativo, aflitíssimo. É bem provável que alguns de nós também estejamos. Não precisa nem eu dizer, eu não sei como é que você chegou até aqui, porque de fato eu não sei. Mas alguns corações aqui podem estar extremamente perturbados. O meu pode ser um deles. Nós estamos aflitos e se nós olharmos por todos os lados, nós vamos ver problemas. É fato que às vezes chegam pessoas falando assim: eu tive isso, eu fiz aquilo e na minha casa está assim, está assado. Aí às vezes a gente diz: olha, não me conta mais problema não, que eu já tenho muito. A gente meio que rechaça aquela pessoa que fala tanto de problemas. Às vezes a gente não tem tanta paciência para escutar o problema dos outros, porque a gente já julga que tem demais. E a gente não percebe que o problema do outro pode ser muito maior do que o nosso. Que às vezes ele só está precisando desabafar. Mas nem sempre nós somos o ombro que ele pode se encostar e falar sobre as suas questões, sobre as suas aflições. Estar aflitíssimo pode ser também estar muito solitário. E aí essa aflição se aprofunda. Se eu olhar para dentro do meu lar, eu vou ficar aflito. Eu vou ter muito o que tratar, muita coisa para resolver, todos os dias. Vários são os fatores que nos causam aflição. Há muito sofrimento no mundo, muito. Mas eu não vou ficar aqui nessa frase. Há muito sofrimento, mas também há muita graça. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Há muito sofrimento, meus irmãos, mas a graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas. Uma cura certa para os males dos sofrimentos que nós temos é a certeza de que a palavra de Deus promete a necessária vivificação. Olhe para o versículo 107, quando ele diz: estou aflitíssimo. E o que ele pede ao Senhor? Vivifica-me, Senhor. Por que ele pede isso? Porque ele sabe das promessas do Senhor. Ele sabe que quando ele se sentir praticamente morto de tanta aflição que ele está passando, ele pode recorrer ao Senhor e dizer: Senhor, vivifica-me, traz vida, de fato, para mim, porque eu estou me sentindo andando no automático. E quantas vezes a gente, por conta das aflições, vem para a igreja no automático? E aquela palavra não faz efeito no coração da gente. Porque a gente está aqui, mas a cabeça está em 1001 outros lugares. Quantas vezes a gente trabalha no automático e a gente vai fazendo as coisas como aquele personagem de Charlie Chaplin em tempos modernos? E as coisas são que a gente não percebe o que está fazendo, que a gente não presta atenção naquilo que a gente realmente precisa fazer em nome do Senhor para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. A nossa vida espiritual não pode ser no automático, como todo o resto da nossa vida, não pode ser no automático. Independente do nosso sofrimento, nós temos a certeza de que ele é passageiro. Nós temos a certeza de que a palavra de Deus nos promete que no momento certo ele vai chegar. Eu só quero lembrar aqui uma fala de Janeiro que é extremamente certa, do domingo à noite: Deus nem tarda e nem falha. Mas pastor, faz tanto tempo que eu venho clamando a ele. Continue, no momento certo ele vai chegar. Essa é uma certeza que a gente tem. Há muitas pessoas que no mundo dizem: a única certeza que eu tenho é a da morte. Não, essa é uma das. Mas eu também tenho a certeza, enquanto filho de Deus, de que Ele vai me vivificar nos momentos que eu estiver muito perto da morte, mas ainda não for minha hora. Quando eu estiver tão aflito que eu não sei nem como orar, mas só em dizer a Ele: Senhor, estou aflitíssimo, Ele vai me vivificar. E aí ele diz ainda mais: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Uma regra muito segura que orienta o coração aflito quando ele vai se direcionar ao Senhor é pedir que Deus haja no seu favor, conforme a sua promessa, segundo a sua palavra. A gente ainda tem passado
por um tempo que há pessoas que são, infelizmente, orientadas a pronunciar coisas durante as suas orações que não são bíblicas. Há pessoas que acham que a sua oração só vai ser fervorosa e poderosa se ela colocar Cristo na parede. Senhor, eu ordeno vitória na minha vida. Eu não aceito essa derrota, eu não aceito esse sofrimento, eu não aceito essa aflição. Eu quero hoje estar livre disso. E o pior é que ainda tem gente que sobe no púlpito e diz assim: é hoje o dia da libertação. Nem sempre é. Tem sofrimentos que duram pouco tempo. Tem sofrimentos que vão nos acompanhar praticamente durante toda a nossa existência. Como lidar com eles? A gente não lida com eles. A gente entrega nas mãos do Senhor. Nenhum ser humano consegue lidar com o que é improvável, imprevisto e ainda mais dolorido na sua vida. É entregar nas mãos do Senhor e descansar na sua providência. Mas é fácil falar isso, né? Eu descanso na providência do Senhor, isso é fácil, né? Quero ver na hora do aperto. Na hora do aperto, abra a palavra de Deus, se certifique das promessas dele, continue sendo relembrado de que ele continua sendo o mesmo. Continue entregando, confiando e descansando. É isso que a gente tem que fazer. É muito seguro colocar nas mãos do Senhor as nossas aflições, muito mais do que com os nossos colegas, que às vezes olham para a gente e dizem: isso é uma bobagem, isso vai passar, não precisa fazer essa tempestade em copo d'água. A gente pega essa tempestade, mesmo que seja num copo d'água na visão de muitas pessoas, e chama aquele que acalma a tempestade, através da nossa oração. O versículo 108 diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Essa oferenda dos lábios do salmista tem um caráter peculiar. Ela é livre, é espontânea. Ninguém ordenou o salmista a oferecer uma oferenda de lábios. Eu vou colocar aqui como uma oferta de louvor. Ninguém disse assim: olhe, se você quer o favor do Senhor, louve a Ele. Não. Não é algo obrigatório. Não é uma coisa feita para cumprir um determinado requisito. É uma oferta de louvor livre, espontânea. E para que isso exista na vida dele, na nossa vida, isso implica consagração de todo coração. Um coração só é livre para adorar a Deus dessa forma tão espontânea, tão direta, quando ele está totalmente consagrado ao Senhor. O coração de alguém que não é movido pelo Espírito de Deus, que não se coloca à sua disposição, dificilmente vai fazer isso de forma livre. Mesmo sendo uma oferta livre, mesmo sendo uma oferta espontânea, de todo o coração, o salmista vai acrescentar o fator humildade a essa oração que ele está fazendo. E ele vai pedir que Deus aceite essa oferta. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Quando a gente está no ensino fundamental e avança um pouquinho mais para o ensino médio, nossas professoras, muito mais recorrente que sejam professoras de língua portuguesa, nos ensinam que o imperativo nos indica numa frase uma ordem, um comando ou um pedido. Nesse caso aqui, quando eu digo aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, nem o salmista, nem eu, se fizer essa oração, estamos ordenando nada a Deus. Também não estamos dando um comando, porque Deus não é comandado por ninguém. Nós estamos fazendo um pedido. Aceita. É como se antes um pouquinho ele tivesse assim: por favor, por tua graça e misericórdia, aceita a minha oferta de louvor. Ela é espontânea, ela é livre, ela brota do meu coração que é devotado a ti. Aceita essa oferta. E aí você pode se perguntar: mas
Mas se é uma oferta livre, se é uma oferta de um coração que já é devotado ao Senhor, como ele não vai aceitar? Às vezes, corações que aparentemente são devotados ao Senhor podem ser soberbos, podem ser teimosos, podem não confiar totalmente no Senhor, podem se ver, por conta das circunstâncias da vida, levados a não entregar-se totalmente a Ele. Então eu posso dizer que sou dele, mas só um pouco. Que meu coração é dele, mas aquelas áreas que me são extremamente vitais e que eu não posso soltar para ele, eu mantenho. Por isso que ele acrescenta esse fator de humildade. A gente precisa se chegar ao Senhor com humildade. Por mais que a gente tenha um coração que é totalmente devotado a ele, ainda assim a gente precisa se chegar pedindo perdão pelos nossos pecados. A gente ainda é pecador. A gente ainda tem muita coisa para acertar com ele, para se consertar todos os dias. O salmista quer ser aceito por Deus, com o fim de aprender mais dele. Ele diz no finalzinho do versículo 108: ensina-me os teus juízos. Ele não está simplesmente pedindo a Deus que aceite a sua oferenda de louvor, que aceite essa espontânea oferenda dos seus lábios, mas o objetivo de ser aceito nessa oferta de louvor é para que o Senhor o ensine mais. O objetivo de ser aprovado, aceito pelo Senhor, é de que ele esteja cada dia mais próximo do Senhor e perto dele ele aprenda os seus juízos, aprenda os seus decretos, para que ele tenha uma mais perfeita obediência ao Senhor. E para que ele, mais uma vez, quando elevar a sua voz, de forma livre e espontânea, seja novamente aceito. Faça novamente esse pedido: aceita, Senhor, e ele aceitará. Por quê? Porque tem visto a sua obediência, a forma como ele se conduz. Essa que deve ser a nossa atitude, buscando a aceitação do nosso louvor pelo Senhor, pedindo que através da ministração da sua palavra a gente o oferte o nosso melhor e o obedeça em todas as coisas. O versículo 109 nos diz: a minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Quando ele diz a minha vida está sempre em perigo, perceba que quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa obediência e a obediência do salmista não é isenta de riscos. Experimente chegar amanhã no seu local de trabalho e do nada, depois de um bom dia, claro, né, para ser pelo menos educado, você disser assim: eu quero começar esse dia só dizendo a vocês que Deus guarde o dia de cada um. Deus abençoe o dia de trabalho de cada um aqui. Experimenta fazer isso. Vai ter pessoas que vão, talvez, bem efusivamente abraçar você e dizer assim: que bênção, amém, Deus abençoe a gente, Deus guarde a vida da gente. Vai ter outras pessoas que não vão reagir muito, vão dizer: tudo bem, tá bom. E tem outras pessoas que vão fechar a cara para você, vão dizer: já veio aquele crente de novo falar de Jesus. Existe isso. A sua obediência a Deus não exclui os riscos. A forma de você falar, a forma de você agir, a forma de você viver essa palavra vai oferecer sim riscos. O primeiro dele é ser rejeitado dentro de casa, no trabalho, nesse mundo que ainda não o conhece. A gente obedecer a palavra de Deus nos expõe às astúcias dos nossos inimigos. Às vezes a gente se apresenta como um servo de Deus, mas alguma palavra nossa, alguma atitude nossa não reflete exatamente o caráter de um servo de Deus. E os nossos inimigos que estão olhando as nossas atitudes, pode ter certeza que você é observado 24 horas por dia, não precisa de câmera de monitoramento, basta ter uma pessoa do seu lado. Ela vai
vê um daqueles deslizes, vai dizer: fala muito de Deus, mas olha a vida. Fala muito de Deus, olha o que é que está fazendo. Mas nós dizemos que obedecemos ao Senhor. Isso não quer dizer que nós não seremos atingidos. Isso não quer dizer que nós não passaremos por perigos. Isso não quer dizer que nós não passaremos por aflições. Então, quando o salmista diz: a minha vida está sempre em perigo, é porque quanto mais você quiser viver piedosamente ao Senhor, mais é grande a probabilidade que você venha a ser perseguido, você venha a ser chateado, que você venha a tentar ser desanimado por muitas pessoas. O salmista podia desejar viver livre do perigo. Ele podia fazer uma oração simplesmente dizendo: Senhor, me livra dos perigos. Mas olha o que ele diz, depois de dizer que a vida está sempre em perigo: no entanto, eu não me esqueço da tua lei. O que é mais importante para o salmista? É se ver livre do perigo, é se ver livre das perseguições, é se ver livre dos seus inimigos, ou ter uma vida santa? Ter uma vida santa pode ocasionar vários problemas, mas o maior problema é não viver em santidade. Um pastor da minha adolescência dizia o seguinte: crente sem problema é um problema. E às vezes ele dizia isso porque tinha gente que chegava de uma forma muito alegre num culto de oração e dizia assim: tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo maravilhoso, eu nunca tenho problema. Como você nunca tem problemas? A gente pode até pensar o seguinte: ela está dizendo que não tem problemas porque ninguém da família está doente, porque ela está empregada, porque ela está tendo sustento na sua casa. Aparentemente, não tem problemas. Mas tem um problema. Se você não incomodou ninguém com sua fé, isso é um problema. O que eu quero dizer, não incomodou ninguém com sua fé? Se você passou ileso uma semana falando a palavra de Deus nos ambientes onde você está, obviamente, nas aberturas que você encontra, que Deus abre as portas para que a gente pregue, não sendo inconveniente, mas aproveitando sempre o momento de apresentar o Senhor às pessoas que ainda não sabem que Ele existe. Se você passar uma semana sem que ninguém fale nada contrariamente com você, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque essa mensagem incomoda. Se você pregou o evangelho de verdade, essa mensagem vai chacoalhar com a vida de muita gente. Essa mensagem, quando é pregada, ela chacoalha a gente que é filho de Deus. Ela mostra quem nós somos ainda por conta da natureza pecaminosa. Que dirá daqueles que nem regenerados foram? Ele podia simplesmente dizer: Senhor, eu não quero passar mais por esses perigos. Chega. Eu vou continuar testemunhando, mas só bota crente na minha frente, que aí todo mundo vai concordar com o que eu falo. A gente poderia até pensar: Senhor, quando eu for colocado num setor da minha empresa que só tenha crente, é o time de Jesus, não adianta. Nós precisamos viver pregando o evangelho para aqueles que não conhecem. Se não for para almas perdidas, ele vai ficar pregando para a parede. Ele se preocupava em ter uma vida santa a despeito do perigo. Esse é o nosso desafio. Ter uma vida santa, independente do que vai acontecer. Eu olho muito naquele momento missionário que nós temos todo domingo e vejo aquelas vidas. Domingo foi apresentada a memória de Débora, porque ela perdeu sua vida por conta do evangelho. Uma frase: o Senhor me ajudou a passar nos exames. Isso foi suficiente para que ela perdesse a sua vida. Naquela situação, naquele país que está entre os 10 primeiros no ranking de perseguição, que é a Nigéria, a gente poderia dizer: Senhor, estou orando aqui pela Nigéria, pedindo o teu favor por aqueles homens e aquelas mulheres que te servem naquele local. Senhor, livra-os do perigo. Essa oração em si
ela não é errada. Mas será que a motivação deles deve ser fugir do perigo? Ou continuar, mesmo com o perigo, buscando uma vida santa? Aquela menina, com a sua vida santa, com a sua ousadia de falar algo de Jesus num local totalmente hostil à palavra de Deus, fez com que ela perdesse a vida, mas deixasse um legado. O nome de Cristo nunca mais vai ser esquecido naquela localidade. Porque quando perguntarem por que Débora morreu, foi por causa de Cristo. Porque o que estava escrito naquela mensagem era Cristo. Ela procurou ter uma vida santa, por menos que essa vida tenha durado. Não havia risco de que o salmista perdesse a sua confiança no Senhor, apesar dos perigos. Por quê? Ele diz que ele não se esquecia da sua lei. E quando nós passamos por perigos, mas não nos esquecemos da lei do Senhor, nós com certeza vamos perseverar, porque sabemos em quem nós temos crido. E ele ainda não tinha errado, ele não se esquecia dos decretos, ele não se esquecia dos preceitos, ele não tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Então se espera que ele não faça isso. Se até agora, depois de tanto sofrimento, depois de ter dito que estava aflitíssimo, ainda assim ele perseverava em não esquecer a lei de Deus, daqui para frente ele não vai mais. Ele já experimentou o alívio do Senhor no tempo certo. É o que se espera de um servo de Deus que mesmo em perigos continue confiando no Senhor, lembrando das suas promessas contidas nessa palavra de ser socorro e alívio na hora da angústia e da tribulação. Versículo 110, ele diz: os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. São várias as armadilhas que os ímpios colocam para os santos. Eu vou citar 3 tipos aqui, e você certamente vai lembrar de alguma coisa, talvez que você passou ou viu alguém passando. Armadilhas doutrinárias que os ímpios nos colocam, colocadas por pecadores intelectuais. Talvez você já tenha passado, ou no ambiente acadêmico, ou fora dele, pela experiência de tentar evangelizar uma pessoa que disse: eu sou ateu, por convicção intelectual. Ninguém coloca Cristo na minha cabeça. Isso é balela. Eu tenho leitura, eu não me dobro a isso. Interessante que semana passada eu conversava com uma pessoa na escola e era o 2º dia dela na escola e eu citava-se alguma questão de católicos, evangélicos. Eu disse: sou evangélico, sou pastor. E ela olhou assim para mim e fez: nem parece. Aí eu, na mesma hora, fiquei assim com um misto de tristeza e um pouco nervoso, eu confesso. Eu disse: por quê? Não parece que eu sou evangélico e sou pastor. Aí fez: porque você é esclarecido. A gente vai escutar isso. Pessoas que não creem em Cristo porque acham que ser esclarecido não dá para conciliar com ser fiel a essa palavra, com ser crédulo em relação a essa palavra. Quer dizer que para ser evangélico e ainda mais para ser pastor, eu teria que ser alienado, ignorante, na visão dela. E ela se surpreendeu. E eu disse: tem um bocado de gente que também é como eu, viu? Que é esclarecido, que sabe das coisas, que acompanha os jornais, que está consciente de tudo que está acontecendo nessa terra. Mas sabe qual é a diferença? É porque a gente não é daqui. A gente está aqui só de passagem. A gente habita a terra, mas a gente é cidadão do céu. Mas muitas armadilhas vão acontecer para que a gente venha dizer: é porque eu não sou muito parecido com o estereótipo de crente. Não, você tem que ser o próprio estereótipo de crente. Você tem que ser aquele que anda com o livro da capa preta. Você tem que ser aquele que ora independente do horário.
O muçulmano não estende o tapete e ora na sua frente? Por que você não ora também? Você tem que ser aquele que no momento que as pessoas disserem na reunião do trabalho, para não ofender as pessoas das diferentes matrizes religiosas, vamos aqui fazer a nossa oração universal. Aí você fecha os seus olhos e faz a sua oração para Deus. Você não repete, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Você está dizendo, Senhor, abençoa essas pessoas, abre o coração delas, abre o entendimento delas, e através da minha vida, faz com que elas conheçam a Ti. Você vai fazer a diferença. Você vai fugir dessas armadilhas doutrinárias colocadas pelos intelectuais que não creem em Deus. Mas outra armadilha que os ímpios colocam para os santos é acusações falsas. Pecadores malignos querem dizer que você fez o que você não fez, que você disse o que você não disse, que você agiu de uma forma que deixou transparecer determinada coisa que não foi sua intenção. E às vezes essas acusações duram anos, até que você prove o contrário, e até que alguém lhe dê o crédito, porque crédito em si a gente não tem, mas é Deus tratando no coração das outras pessoas. Existem armadilhas também com relação a bajuladores falsos. O famoso tapinha nas costas. Ele é o cara. Pecadores de língua enganosa, que vão tentar tirar você do foco, tentando colocar você num local que não lhe é devido, dando glória a quem não tem. Ele já disse que não divide a glória dele com ninguém. Meus irmãos, o que é que pode gerar segurança de um santo para que ele não caia nessas armadilhas? O que é que pode nos fazer sentir seguros, mesmo passando por tudo isso? É quando ele diz, não me desvio dos teus preceitos. Para não cair nas armadilhas, medite na palavra do Senhor. Para não cair nessas armadilhas, guarde essa palavra para suportar e resistir nos momentos maus. A obediência a Deus nos dá segurança. Por quê? Porque essas armadilhas, elas são suspeitas. Todas elas aqui são fruto de ímpios. A gente vê claramente, sabe de cara que essas coisas não vêm de Deus. Quando uma pessoa olha para você e diz assim, você é o mais inteligente. Chega o coração, né? Palpita e se você diz, nossa, finalmente estão me reconhecendo. Esse é o coração pecaminoso falando dentro de você. Mas quando você lê a palavra de Deus, você considera as outras pessoas superiores a você. Aí você diz, não, eu não sou mais inteligente. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. Vê a diferença? Você não caiu naquela armadilha. Porque a palavra de Deus garante, você não é o maioral. As armadilhas sendo suspeitas, a gente fica alerta contra elas. Estou sendo louvado demais, alguma coisa está errada. Aquele que deve ser louvado não está aparecendo na minha vida. E outra coisa, a obediência a Deus nos dá segurança, porque os pés iluminados pela lâmpada que é a palavra do Senhor não ficam presos nessas armadilhas. É lâmpada para os meus pés. Eu estou vendo que tem uma armadilha aqui. Se eu estou vendo que isso aqui é uma armadilha, meu pé sai dessa armadilha e trilha outro caminho. Foge dessas armadilhas. E uma outra questão acerca da obediência de Deus, obediência a Deus, ela nos dá segurança porque Deus guarda aqueles que guardam a sua palavra. Pode ter certeza. Deus nos guarda e não nos deixará cair em determinadas armadilhas, para que Ele também não venha a ser manchado na sua santidade, no seu caráter. Versículo 111 diz, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. O legado perpétuo do salmista são então os testemunhos do Senhor. São para ele uma herança, uma verdadeira herança, uma riqueza. De posse dessa herança perpétua, permanente, o crente se torna rico. Você é rico,
Não porque você atingiu o mesmo patamar financeiro do Elon Musk. Não. Você não é rico porque você tem uma casa com 4 quartos, com 3 suítes, 2 closets, piscina atrás, espaço gourmet. Não, você não é rico por causa disso. Você não é rico porque você é a primeira pessoa em Campina Grande que tem um carro totalmente elétrico, que é caríssimo. Não. Você é rico quando a palavra de Deus habita em você, você é rico de conhecimento. Alguém toma conhecimento? Não. Alguém pode roubar minha casa. Alguém pode roubar meus bens. Um hacker pode entrar na minha conta e tirar tudo. Do dia para a noite eu fico com 0. Mas o conhecimento da palavra de Deus, ninguém tira. Eu sou rico em santidade quando eu tenho essa palavra no meu coração. Até porque sem ela, nem santo eu consigo ser. Eu sou rico em consolo. Essa herança que o salmista tem, que nós temos, nos faz ser ricos em consolo. Estou triste porque alguém partiu. Vai para a palavra, ela te consola. Eu estou triste porque continuo pecando na mesma coisa. Vai para a palavra, ela te consola. E ela é também, nos torna também ricos em companheirismo. Quando você está lendo a palavra de Deus em casa, sozinho, já passou por isso? Estou sozinho dentro de casa, vou pegar a Bíblia e vou ficar aqui meditando. Você realmente se sente só? Não, né? Por quê? Porque a companhia de Deus acompanha a sua palavra. Você está lendo a palavra de Deus, está meditando nela e Ele está ali com você. Isso me traz esperança. Se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho essa herança perpétua, eu sou rico em esperança. E num momento como esse, que a gente tem inúmeras pessoas sem esperança no mundo, ter esperança realmente é uma enorme riqueza. Você olha para pessoas que estão cabisbaixas, olhar perdido, totalmente sem perspectiva de vida, e você olha para elas e diz assim: como eu queria que elas tivessem o que eu tenho. Eu não sou rico, financeiramente falando. Eu não sou influente na sociedade. Mas se eu desejo alguma coisa para ela, é a riqueza que eu tenho. É que ela tenha esperança. Só isso. Que ela tenha a esperança que eu tenho, que é Cristo. Se ela tiver Cristo, ela tem tudo. Ela deixa de ser como está. O salmista está correto em caracterizar essa herança como perpétua. O que nós recebemos através da palavra de Deus é a única riqueza cuja posse eterna é possível. Todos aqueles que foram bilionários nesse século XX passado e que já morreram, levaram a riqueza deles? Não. Todos aqueles que ganharam o prêmio Nobel, levaram a medalha para o cemitério? Também não. Pessoas que compraram 365 vestidos de festa, 365 sapatos, 365 ternos, e se gabaram disso durante toda a sua vida, passaram dessa para uma melhor, como diz o povo. Com tudo isso, irmãos, a única riqueza que de fato é eterna é essa palavra habitando no nosso coração. A alegria produzida pela palavra, que é o que ele diz aqui, ele recebe esse legado perpétuo e ela é a alegria do seu coração. A alegria produzida pela palavra é uma alegria pura, é uma alegria genuína. Não é assim com outra riqueza. Final do ano, toda vez tem a mega da virada. A pessoa mais, talvez assim, mais inquieta do dia seguinte que sai o resultado, se ela for a única ganhadora, é aquela pessoa. A pessoa que menos vai ter paz nesse Brasil vai ser a pessoa que vai ganhar a mega da virada sozinha. Aí alguém pode dizer, mas também vai ser a mais rica. Essa riqueza vai produzir para ela falta de sono, de tranquilidade,
ela vai sair da cidade dela no outro dia. Porque os primeiros que vão cobrar alguma coisa dela são os parentes. Principalmente aqueles que há tempos não falam mais com ela. Alegria provocada pelo dinheiro, uma alegria genuína. Até porque se ele acaba, a alegria acaba. Quantos amigos nossos nós conhecemos que são aqueles que gostariam muito que a gente fosse o amigo do copo, e a gente não é? Eles dizem, mas rapaz, vamos tomar um só para ficar alegre. Eles não ficam alegres. Porque o líquido vai descendo ali daquele vasilhame, e quanto mais ele acaba, aquela alegria acaba também. É tanto que eles precisam de outra, e de outra, e de outra, e nunca sacia. Por quê? Porque eles nunca estarão saciados de alegria, e vão continuando a ir àquela fonte, que não é uma fonte inesgotável. Vai chegar uma hora que o dono do bar vai dizer assim, vai para casa, tua mulher está esperando, já acabou o estoque, por hoje é tchau. Acabou a alegria. Mas a alegria da palavra de Deus é inesgotável e genuína, verdadeira e segura. Qualquer outra alegria é perigosa. E é uma alegria que a gente não pode perder. Você não tem como perder. Meu irmão, eu queria muito, muito mesmo que você tivesse essa certeza. Você não perde essa alegria. Você não perde o que Cristo conquistou na cruz. Você não perde os benefícios daquela cruz. Não perde. É por isso que ele diz aqui, são a alegria do meu coração. Se isso não lhe traz alegria, é a certeza de que ele morreu por você, e que isso está registrado nessa palavra, e que isso é verdadeiro. Não existe outra coisa no mundo que pode lhe dar alegria. E o versículo 112 nos diz, inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. A obediência do servo de Deus piedoso se mostra real pelo fato de que a inclinação do seu coração é para guardar, ou seja, cumprir os seus decretos. Ele não vive de meras palavras, não discurso, ele não é movido por sentimentos. A decisão de fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor não veio no momento em que tocaram uma música que trouxe emocionalismo ao coração dele. Ele disse assim, depois dessa eu tenho que fazer alguma coisa, esse é o momento. Não. Essa obediência do servo de Deus piedoso é real, porque o seu coração se inclina a produzir ações concretas para a glória de Deus, independente de qualquer coisa. Não precisa ter luz baixa, não precisa um toque diferente no teclado. Ele sente a alegria de servir ao Senhor e obedecê-lo por conta da sua palavra, que é o seu legado perpétuo. Ele não é guiado por invencionices humanas. Ele guarda os decretos do Senhor. Ele não é guiado pela sua própria opinião, mas pela verdade da palavra de Deus. E essa obediência se mostra constante. O salmista diz, o meu coração se inclina para guardar os decretos do Senhor para sempre, até o fim. Então, não está dizendo aqui que em algum momento a gente não pode tombar, mas até o fim, ele nos coloca de pé, para que a gente guarde até o fim a sua palavra. Quero falar 4 questões aqui para que a gente finalize. Primeira delas, seja a palavra de Deus a luz que ilumina o nosso caminho, nos fazendo evitar tropeços e dissabores. Segundo, guardemos a palavra do Senhor, porque no momento da aflição, são as promessas contidas nessa palavra que vão nos manter de pé. Terceiro, não nos desviemos dos preceitos do Senhor, para não cair nas ciladas dos ímpios. E por último, que seja sempre a alegria do nosso coração, o meditar da palavra do Senhor, e que a gente viva de modo vibrante, confiante e constante
buscando agradar o nosso Deus e Pai em tudo que nós fizermos. Que Ele nos dê essa capacidade de o glorificar todos os dias e que Ele nos guarde no nome de Jesus.